Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao 22º episódio de Um Café no Terceiro Anel. Esta noite viajamos até ao sul do país para conhecer um benfiquista que nos promete dar muita música. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Bem-vindos assim então a Um Café no Terceiro Anel. O espaço de conversa promete dar voz a todos os adeptos do Benfica. Mas sem mais, deixa assim com a entrevista com o grande Tiago Lopes, um músico de profissão, mas com uma grande capacidade de análise desportiva. Ora, boa noite, Tiago. Bem-vindo ao Terceiro Anel e ao espaço de conversa Um Café no Terceiro Anel. Em primeiro lugar, queria-te agradecer por teres disponibilidade para passar aqui no meu canal. Olá, Joel, muito obrigado. Eu é que agradeço. Já tinha visto alguns cafés e seguido aqui o canal do Terceiro Anel, e para mim é um gosto poder fazer parte. É assim como te estava a dizer há pouco em off, não sei se já viste algum episódio, mas isto trata-se apenas de uma conversa entre dois benfiquistas, onde vamos dar a conhecer assim a tua trajetória como benfiquista e um pouco mais assim dar a conhecer de quem é a tua pessoa. E torna isto muito mais interessante também mostrarmos um pouco de nós e o que é que nos liga a nós como pessoa ao Benfica e de onde é que vem essa paixão. Olha, ainda antes de começar este espaço, eu gosto sempre de relembrar aos convidados que existem três premissas para que esta entrevista seja conduzida com sucesso. Ao fim e ao cabo, é uma entrevista ou uma conversa, mas tem que haver aqui uma espécie de normas. A primeira é honestidade e sinceridade acima de tudo. A segunda é não caluniar ou difamar o nome do Sport Lisboa e Benfica. Com isso não quer dizer que não possas criticar, mas não difamar. E a terceira, como é lógico, é passar um bom momento. Certo? Vamos a isso. Estás pronto então para começarmos? Carrega! Vamos lá começar então. Vamos começar por aquela que eu digo sempre que é a pergunta mais fácil. Diz-nos assim, em poucas palavras, quem é o Tiago Lopes? Mais fácil ou mais difícil? Pronto, olha, o Tiago Lopes, estou a falar a primeira pessoa. Gosto imenso de música, faço vida disso, né? Sou músico, tenho umas bandas assim de rock, com outro projeto mais ligeiro, e durante o dia dou aulas, tanto particulares como assim àqueles jovens entre os meses de idade e até aos 5 anos. Gosto de praticar desporto, sempre ligado um bocado à corrida também e alterno com o ginásio, para estar sempre em movimento. E tenho uma paixão louca por vinis, gosto de ouvir música em vinil. E depois outra paixão que é o nosso Benfica. Gosto também de ver futebol, não tenho jeito nenhum para jogar, o que facilita as coisas em que não há discussão entre ficar em determinadas equipas e posso ir só aos convívios das pessoas, dos amigos que jogam à bola. Portanto, música, desporto e os convívios com os amigos é isso que caracteriza mais a minha pessoa. É assim, falta-te aí apenas dizer que és meu conterrâneo, és um algarvio aí da minha terra e como tal de certeza que és uma pessoa de bem. Mas disseste-nos então que tinhas uma grande paixão pelo Benfica e é isso que nos traz aqui hoje a esta agradável conversa, é perceber um pouco mais sobre ti e sobre o teu benfiquismo e a tua trajetória como benfiquista. Por isso vamos começar pelo início. Diz-nos assim, porquê é que tu és benfiquista, Tiago? É muito curioso porque pronto, no meu seio familiar, o meu pai não ligava muito a futebol, ligava mais ao futebol naquilo que seria para reunir amigos, portanto podia até nem ser o Benfica, mas haver outro clube ou até a seleção e se desse para juntar amigos, então aí sim, pronto, era um motivo, era o futebol, aliado aos amigos, ao convívio. Depois, mais com o meu avô Zeca, que gostava muito de futebol e tinha praticado também quando era moço novo, como ele dizia, mas o meu avô é do Sporting, era do Sporting. E então, sempre que via futebol com ele, mas um Sportinguista que apesar do seu clube apoiava muito o Neto, sempre que podíamos ver jogos do Benfica juntos, víamos, e daí não consegui muito explicar de onde é que vem esta paixão, porque sempre que via o Benfica, havia os jogos do Benfica na televisão, que eu já sou dessa era, não é? Eu nasci em 91, tenho 32 anos, isto para contextualizar aqui qualquer amigo que possa aqui passar pelo canal, amigo ou amiga, para terem mais ou menos noção. Portanto, eu sempre pude ver o Benfica na televisão e essa paixão veio, se calhar, do meu avô gostar também de futebol, ter amigos na escola que também jogavam,
mas o ser do Benfica foi uma coisa que sempre que via o Benfica vibrava com o Benfica e não por outro clube, até porque pronto, a pessoa que mais próximo tinha na minha família e que ligava mais a futebol era o meu avô Zeca, e era do Sporting. Portanto, isto é uma coisa que vem, como se costuma dizer, já vem de nascença. É assim, como falámos há pouco, tu és algarvio, por isso não é que se possa dizer que tinhas o Benfica à porta de casa. E é sempre de louvar que tenhas uma paixão por um clube que não possas ver. Embora tenhas um clube de futebol que é uma filial do Benfica na tua terra, e ao fim e ao cabo também é vermelho e branco, mas ao fim e ao cabo eu percebo porque eu, tal e qual como tu, quando era pequeno, comecei por ver o Benfica na televisão. Mas nunca me vou esquecer da primeira vez que vi o Benfica ao vivo. Gostava que nos falasses um pouco sobre a tua primeira memória do Benfica ao vivo, quer tenha sido no Estádio da Luz ou em qualquer outro estádio do país ou do estrangeiro. Ok, essa é bastante fácil porque é uma coisa que marca. Incrivelmente, e já que estávamos a focar aqui na nossa zona, né? Eu sou de Vila Real de Santo António, e precisamente o primeiro jogo que vi do Benfica ao vivo foi em Vila Real de Santo António, num torneio do Guadiana, em 2002, no início, pronto, pré-temporada, 2002-2003, contra o Vitória de Setúbal, em que ganhámos 2-1, penso, e arrisco-me a dizer que o Roger tenha marcado os dois golos, penso que foi isso. Portanto, ganhámos, isso tenho a certeza. E foi a primeira vez que vi o Benfica ao vivo, aqui no Estádio Municipal de Vila Real de Santo António. É assim, caso não sabes, eu também estive nesse jogo e por acaso na altura tinham-me oferecido nesse Natal, no Natal anterior, uma camcorder, uma câmara de vídeo, e então eu tenho esse vídeo, esse jogo praticamente todo gravado. Tenho imagens desse jogo, tenho imagens do Roger, tenho os golos, tenho também imagens do Fer, e conto muitas vezes que foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer o Fer, por assim digamos, porque ao fim e ao cabo eles vinham no dia anterior a treinar, e eu fui ver o treino e o Fer estava a sair e eu consegui falar ali 10, 20 segundos com o Fer, um bocadinho dizer olá e que gostava muito do Fer, e depois infelizmente passado pouco tempo o mesmo acabaria por falecer, mas posso dizer que graças a Deus tive a oportunidade ainda de tocar assim num dos grandes jogadores do Benfica, tal qual como o Roger e outros jogadores que faziam parte dessa equipa. Sim, eu tive essa possibilidade, deixa-me só acrescentar, também no âmbito desse torneio do Guadiana, no ano a seguir, portanto, em 2003, que o resultado já não foi tão feliz para nós, mas aí tive sim possibilidade de passar pelos jogadores e ter a camisola dessa temporada, 2002-2003, assinada por muitos deles, e uma dos autógrafos que tenho, pois, é do Fer. É assim, é uma das grandes desvantagens de viver no Algarve, principalmente quando somos crianças, é que temos que esperar sempre por um torneio do Guadiana, ou no meu tempo, quando era mais jovem, o Farense fazia parte das equipas da primeira divisão, e esperar então que o Benfica viesse jogar a Faro, ou mais tarde com o Olhanense ou o Portimonense, e esperar sempre que o Glorioso viesse ao Algarve. Porque é assim, deslocar-se a Lisboa, principalmente quando és uma criança, não é o que se possa fazer, é muito mais complicado, né? Como uma criança, por exemplo, de Lisboa, que se calhar pode ir com um tio ou um vizinho ao estádio ali em Vila Real de Santo António, pois é muito mais complicado. Sim, sim, ali aqui em Vila Real podia ir com o tio ou com o vizinho, mas ao café ver o jogo. Isso era altamente impensável a questão do Benfica ao vivo, até porque nesse ano eu tinha 10 anos, portanto era uma criança de 10 anos, não é? Que lá está, o máximo que poderia ir seria a um café com esse tal vizinho, amigo ou familiar, e o estádio ainda era, pronto, uma utopia nessa altura. É assim, já nos falaste então da tua primeira memória do Benfica, mas há uma que tu guardas de certeza no teu coração, que é a melhor memória que tu tens associada ao Sport Lisboa e Benfica. Qual é assim aquele momento quando tu olhas para trás que guardas com mais carinho relativamente ao nosso clube? Claro que felizmente já apanhámos, eu já apanhei uma época de sucesso, portanto, principalmente aqui os últimos 10 anos, já em adulto e independente, a conseguir viver bons momentos do nosso clube, mas vou destacar um título que tive a oportunidade de ver ao vivo, portanto, o jogo que dá o título ao nosso clube, que é o primeiro ano do Tetra, que é frente ao Olhanense, que ganhamos 2-0 em casa, e esse talvez tenha sido o mais feliz, principalmente por finalmente, né, ao longo de todos esses anos, para além de poder ver o Benfica, depender de mim para ver o Benfica ao vivo, foi então ver um título pelo Benfica no nosso estádio. Portanto, acho que esse, por também tê-lo vivido ao vivo, foi o momento mais feliz. E tenho o bilhete desse, ainda guardo alguns bilhetes e esse ainda tenho.
É assim, é engraçado, já estamos a falar no segundo jogo e no segundo jogo em que vimos então exatamente a mesma partida no mesmo sítio, pois esse eu guardo também com muito carinho esse dia, pois para além de ter sido um dos primeiros títulos do Benfica que vi ao vivo, foi também a primeira vez que fiz parte da festa no Marquês. Até essa altura nunca tinha festejado no Marquês, pois os outros títulos que tinha vivido, um foi na universidade e o outro, tal e qual como tu, era uma criança em 93, 94 e festejei apenas no meu café, mas essa foi a primeira vez que me desloquei ao estádio para um jogo do título e acabei mesmo por festejar até altas horas no Marquês. Também, eu nesse ano também fui ao Marquês, era o possível, portanto no título do Trapattoni tinha 13 anos e pronto, e antes, antes devia ter aí 2 anos, 3 anos, e então portanto também foi esse o título, pronto, havia um 9-10, mas aí ainda estava em Vila Real, estava a estudar, ainda estava na secundária, portanto vivi, mas um pouco à distância, mas esse então, para além de poder viver em Lisboa, ainda tive a oportunidade de ir ao estádio e ao Marquês. E aqui temos o bilhete referente a esse jogo, portanto aqui foi assim, ainda ficámos um bocadinho nervosos na primeira parte, mas depois o nosso Lima lá fez das dele e lá ganhámos o título. Agora vamos ir então a outro prato da balança, como eu costumo dizer. Se há um momento mais feliz associado ao Sport Lisboa e Benfica, de certeza absoluta que também tens um momento mais triste associado ao nosso clube, quer tenha sido ele por motivos desportivos ou extradesportivos. E penso que há um momento que marca todos, e já vi que falaram aqui, obviamente, que foi, que foi a morte do Fer, não é? E esse acho que está acima de todos, e acho que é uma opinião que todos têm em comum, portanto vou optar também por mencionar outro e mais atirando aqui para a parte desportiva. Portanto, eu lembro-me de começar a ver o Benfica, lá está nessa época de 2002, e para mim foi um grande choque quando naquela época levamos tudo até ao fim e na última semana perdemos Liga Europa, campeonato, pronto, era um jogo decisivo no último minuto e depois em cima disso acho que foi o jogo que me custou mais, foi ainda a final da taça, depois daqueles jogos nos descontos e o final da taça. Eu sei que se calhar para quem é mais velho naquela altura foi bom no sentido que o Benfica disputou tudo até o último segundo, né, basicamente, e que há poucos anos atrás o Benfica disputava tudo até ao final de novembro ou dezembro. Infelizmente o clube não estava bem e isto, apesar de ter acontecido já no final do campeonato, já não se viu um Benfica assim há muitos anos, mas para mim custou-me porque eu apanhei o Benfica já numa fase ascendente e aí a nível desportivo aquilo pesou bastante porque foram os 3 títulos assim de rajada e a final da taça então foi mesmo aquela desilusão muito forte, mas que rapidamente e nos anos seguintes, não é? Soubemos que tudo voltou à normalidade e como deveria ser todos os anos. Portanto, destaca esse momento que foi menos feliz a nível desportivo, porque o outro acho que é óbvio e comum para todos nós benfiquistas e amantes do desporto. É assim, eu hoje olho para trás e vejo os momentos negros, o Benfica das Trevas, como eu costumo dizer, e durante quase 10 anos não ganhámos nada, apenas uma taça de Portugal, ou duas taças de Portugal, aliás, porque ganhámos uma no ano anterior a sermos campeões, e vejo que nessa época acabámos por perder tudo no final, mas hoje em dia, quando eu vejo criticar o nosso treinador, nos dias de hoje, lembro-me após essa época que foi das piores de sempre em termos de emoção, porque chegámos capazes de ganhar tudo até ao fim e acabámos por perder tudo, apostámos na continuidade do treinador e depois trouxe-nos frutos, porque acabámos por ser bicampeões com eles e foi o início do Tetra. Imagina se tivéssemos assim despedido o treinador e começado um novo ciclo, tudo novo, que é o que muitas vezes apontam quando o nosso treinador nos dias de hoje não ganha um ou dois jogos, já começam todos a pensar, vamos despedir o treinador, vamos trazer um novo, e às vezes o melhor é manter o ciclo e acreditar no projeto. Realmente aí depois de cabeça quente a vontade de dar é o fim do mundo, este treinador não serve, há jogadores que não servem na verdade essa continuidade trouxe-nos frutos e o melhor momento do Benfica que eu me lembro de viver por uma série de títulos, foram taças, voltámos então à Taça de Portugal, às taças da Liga, supertaças, que também é uma coisa que acontece infelizmente em tempos é que ganhamos uma, tal estabilidade em termos de desportivos a nível de títulos nacionais e portanto aí se calhar há que dar a mão à palmatória porque foi uma aposta super ganha na altura o nosso presidente Vieira. É assim, já nos falámos então do momento mais alegre, já falámos então também do momento mais triste. Vais-nos contar agora qual foi a coisa mais louca que tu já fizeste pelo Sport Lisboa e Benfica.
Já ouvi muitas histórias realmente loucas. Epá, esta minha história, não sei se louca poderia ser, mas para mim é a história mais importante que eu tenho com o Benfica, que é realmente quando vou ver o Benfica ao vivo, primeira vez, mas no estádio, e curiosamente vou ao último jogo do Estádio da Luz Antigo, que é em março de 2003, contra o Santa Clara ganhámos 1-0 na segunda parte com um penalti do Simão. E o que acontece é que isso não foi nada planeado. Eu lembro-me, tinha 11 anos, estava num almoço com os colegas de turma e telefonam-me os meus pais a dizer: olha, está aqui um amigo hum, que tem bilhete para ti, para ires ver o Benfica, mas é hoje e é para sair já. Epá, eu recordo-me que o jogo foi à meia da tarde, talvez às 5 ou às 6, uma coisa, e nós íamos sair aqui de Vila Real de Santo António à hora do almoço. Portanto, aquilo foi uma loucura na altura. Pronto, eu tinha 11 anos, ir assim, lá está, com o tal amigo, mas metermos num carro, irmos para cima num jogo super importante que devia estar, devia não esteve, lutadíssimo. Depois do final do jogo havia concertos e tudo mais. E essa loucura não foi só minha, porque eu era um miúdo e vamos embora, mas também pelos meus pais permitirem por esse amigo meu acreditar que era possível ir ver o último jogo no Estádio da Luz, porque sair daqui do Algarve assim, de Vila Real de Santo António, é diferente do que estar em Lisboa ali ao pé, como já mencionaste. Aí vamos ali ao estádio, eu tenho bilhetes para o estádio. Epá, foi um grande risco e conseguimos entrar, vimos o jogo e acho que por muita coisa que possa fazer pelo Benfica, ir a jogos fora na Champions, na Liga Europa, não sei, não adivinhamos o futuro, mas esta aqui por as circunstâncias que envolveram, acho que foi uma grande loucura em conjunto, principalmente com a família e esse amigo, porque nesse dia ao meio-dia eu era para ficar esse dia em casa normal e almoçar com os amigos e vir para casa e de repente, passado umas horas, estava a assistir ao último jogo no Estádio da Luz Antigo. Portanto, epá, acho que para mim acima disso, não sei se conseguirei bater isso por todos os motivos que disse. É assim, muitas vezes, claro que as pessoas que são do norte do país, ou que são das ilhas, ou imigrantes no estrangeiro, que vêm aqui o canal, pessoas que vivem, quer seja noutro continente, ou até espalhados pela Europa, percebem perfeitamente aquilo que estás a falar, mas uma pessoa de Lisboa muitas vezes não consegue ter a percepção da dificuldade que é arranjar planos de último momento para ir ver o Benfica. Porque, por exemplo, não basta uma hora de antecedência, tu precisas de pensar muitas vezes em 3 horas, 4 horas, estás no norte do país ou no sul do país, e estás no estrangeiro muitas vezes no próprio dia, mesmo que te lembres de manhã ou que arranjes bilhetes de manhã. Quantas vezes já não vi mensagens nos grupos do WhatsApp: malta, olha, não vou poder ir ao jogo, tenho aqui um bilhete se alguém quiser ir, e penso, estou de folga, mas estou em Inglaterra, como é que eu não posso? Porque ao fim e ao cabo não há transporte, e como tu estás a falar mesmo do Algarve, que é possível apanhar um carro e ir para Lisboa, tens que contar sempre 3 4 horas, principalmente nessa altura, que é complicado porque tens de estar ainda que ir apanhar o carro, encher o depósito, passar, muito provavelmente vais ter que comer qualquer coisa. É que é uma logística muito grande e as pessoas muitas vezes da capital não dão o devido valor à dificuldade que é para um adepto que não é da área circundante de Lisboa conseguir ir assim ver o Glorioso, principalmente quando é em cima do joelho, como a gente está aqui a falar. É verdade, e hoje pronto, já consigo, já vivi em Lisboa, já lá fui, apanhei boas épocas lá do Benfica e agora já estando aqui, dependendo de mim, já não desses amigos que me levassem ao estádio, agora que consigo ir e realmente é uma coisa que tem que ser muito bem pensada e com alguma antecedência para conseguir ir ao estádio, fazer a viagem e envolver todas essas situações que tu mencionaste e que muita gente que sempre viveu em Lisboa ao redor nem sequer pensa porque simplesmente está a sair de casa e vamos ao estádio, né? É assim, falaste-nos há pouco que eras músico de profissão e de certeza quando eras novo, como qualquer outra pessoa que gosta de música, como eu também gostava de música, tinhas ídolos na música, seriam de rock, de pop, música clássica, tinhas sempre ídolos musicais. E não jogares futebol não quer dizer que não tivesses um ídolo no Benfica. Por certeza que se acompanhavas o nosso clube, quando olhavas para a televisão havia aquele jogador que tu olhavas e pensavas, se eu fosse jogador de futebol, queria ser aquele jogador. Quem era assim um jogador que mexia mais contigo quando tu eras uma criança? Relativamente ao Benfica, dessas alturas, que é quando eu começo a ver, há um que é unânime, porque é um jogador que para mim marca uma década, que é o Simão, e depois gostava muito do Nuno Gomes, porque o Nuno Gomes, principalmente na segunda passagem pelo Benfica, dividia muitas opiniões.
e hoje mais velho, e vou ver jogos antigos do Benfica dessa altura, e o que o Nuno Gomes fazia jogar uma equipa. E nós estávamos habituados àquele Nuno Gomes que servia só para fuzilar, pá, mas era um Nuno Gomes que deixou de marcar tantos gols, mas pôs a equipa muito mais a jogar. E hoje olhamos para trás e se calhar muitas críticas não teriam sido feitas. Porém, havia um jogador que eu tinha um carinho especial, que foge aqui um bocado àqueles que hum, saltam mais à vista, como o Simão e o Nuno Gomes, que eram capitães de equipa internacionais portugueses, que era o Ricardo Rocha. Eu gostava muito do Ricardo Rocha, gostava e pronto, gosto, né? Agora já não joga, não é? Mas gostava muito do Ricardo Rocha, porque acho que o Ricardo Rocha representava muito e principalmente na posição onde ele está. No caso, ser internacional, na altura era bastante complicado, porque a nossa seleção estava com grandes valores nessa posição e ainda hoje continua, mas naquela altura penso que ainda mais. E acho que o Ricardo Rocha passava para o campo aquilo que nós penso que devemos querer do que é o benfiquista, né? Há muita raça, hum, aquela garra, pelo jogo, uma agressividade, pronto, por vezes excessiva, porque é da posição, mas em termos de atitude e pela posição que jogava, a defesa central, eu gostava muito do Ricardo Rocha. Vou destacar aqui então, porque é um jogador que foge assim às opiniões comuns e às luzes da ribalta, mas gostava muito do Ricardo Rocha. De facto, é a primeira vez que menciono o Ricardo Rocha, mas eu por acaso também tinha um carinho muito especial por ele. Na altura, até foi quando foi contratado, não foi assim com grande pompa e circunstância, pois lá está, não era um jogador famoso, não era internacional, não vinha de um grande clube, não era estrangeiro, era apenas um jovem em progressão, mas sempre que representou o Benfica, representou com grande benfiquismo. É isso que tu estás a dizer, mostrava a raça em todos os lances, era uma pessoa que tinha voz no balneário e que deixou muitas, muitas saudades quando abandonou o Benfica. Mas falando dessa temática, jogadores que abandonaram o Benfica, não sei se foi o Ricardo, se foi o Nuno Gomes, se foi o Simão, mas houve um jogador que a ti deu muita, muita pena ver sair do Sport Lisboa e Benfica. Quer tenha sido porque foi transferido, quer tenha sido porque acabou a carreira. Quem foi o jogador que te deu mais pena ver sair do Sport Lisboa e Benfica? Pronto, vimos bastantes, não é? E bastante, tivemos alguns ligados ao sucesso, outros que parece que podiam dar mais e acabaram por acabou por não acontecer, por o clube não estar a passar uma boa fase ou não estar ligados aos títulos. Mas eu aqui destacava de certo modo os jovens que deviam passar cá mais tempo, e houve já quem falasse nisso, penso eu, mas acho que perante o panorama atual do Benfica, que o Benfica já tem alguma força no mercado de contratações, não é? E de compra e venda, porque subiu muito nestes últimos, principalmente 10, 12 anos. Eu acho que esses jogadores que saem a série, que hoje vemos a jogar em Barcelona, já no Bayern de Munique, PSG e tudo mais, acho que, eu sei que o Benfica tem que vender, obviamente, mas acho que esses jogadores esses jovens deviam aguentar um pouco mais no Benfica, e acho que aí, porque esses são formados no Benfica e passavam o que é ser benfiquista mais do que alguém que pode chegar e realmente tornar-se uma glória do Benfica, como aconteceu, por exemplo, com o Cardoso, o próprio Jonas, que representaram isso e deram muito sucesso ao clube, mas eu focava nesses jovens que são formados no Benfica e depois parece que assim estão aos olhos do mundo, seguem logo para outro caminho, e penso que isso sim dá-me pena, porque estamos ali a criar um produto que ainda não está no seu máximo e saem assim outros, porque pedem para sair, mas houve tantos, e podemos falar, sei lá, do Bernardo Silva, do Ivan Cavaleiro, do João Cancelo, do Helder Costa, pronto, dos assim, os mais míticos, o Félix e o Renato Sanches. O próprio Gonçalo Ramos tem uma época de sucesso, acaba por sair. Portanto, acho que podiam ter ficado um bocadinho mais para também demonstrar aquilo que é o produto do Benfica e o que é um benfiquista, e com tudo o que isso implica, mas vindo de raiz. É assim, percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer e, como é lógico, traz-nos sempre grande mágoa. Se é um produto da formação, como estás a dizer, é um jovem que nós vemos crescer, que chega finalmente à equipa A e que muitos temos esperança, que antigamente a gente tinha jogadores que acabavam por fazer carreira no Benfica e hoje em dia é muito raro vermos um jogador aguentar mais do que duas, três épocas. Se o jogador tiver realmente qualidade, normalmente é muito, muito raro que se aguente no Benfica, quer seja ele contratado ou seja formado no clube. Mas eu estou contigo, principalmente se é um jogador da formação e que já está há muitos, muitos anos, desde pequenino no Benfica, custa bastante depois vê-lo sair e normalmente nunca é
porque, digamos, vai para um clube, às vezes há grandes transferências que é difícil justificar que o mesmo permanecesse no Benfica, como é, por exemplo, quando foi o caso do Renato Sanches, é um Bayern de Munique que está a bater à porta, é complicado, mas a mim custa-me quando vão para clubes chamados menores ou com menos história que o Benfica, apenas porque vão ganhar mais dinheiro, porque ao fim e ao cabo estamos a falar já de um futebol sem emoção, sem glória e sem paixão, estamos a falar apenas de um negócio movido a dinheiro e não acho que isso é a gênese do futebol. Por isso é que depois que andamos a criar aqui atletas, jogadores e a aprender o que é o Benfica, e não e depois parece que vão para fora e fazem tudo aquilo que é contrário àquilo que o clube quer, os princípios que o clube passa, não é? É assim, falámos então dos teus ídolos, falámos então de jogadores que te deram pena ver sair do clube, mas de certeza absoluta que há um jogador que a ti não te deu pena nenhuma ver sair do Sport Lisboa e Benfica. Diz-nos assim, quem foi o pior jogador que tu viste jogar com o manto sagrado? Epá, eu se calhar vou aqui ao presente, porque acho que quanto mais tempo passa, as tecnologias estão mais desenvolvidas, podemos aceder a imensos vídeos de jogadores e pronto, já não é aquela coisa do antigamente de eu dizer-te, olha, Joel tem aqui um jogador, pá, que é um excelente médio centro, ele vai treinar aí à experiência ou vamos já contratá-lo. Acho que hoje em 2024 já estamos, mas pronto, neste tempo acho que já não se admite muito errar nas contratações e principalmente quando são posições que nós precisamos urgentemente e que às vezes falhamos, porque ou estamos, por exemplo, ao contratar um jogador para ir entrando numa posição porque alguém vai ser vendido, ou às vezes tu vendes um jogador, esse jogador sai daquela posição e precisas mesmo daquela contratação cirúrgica e é um grande tiro no pé. E eu aqui vou a uma coisa bem recente e desta época presente, que é o Jurasek, ou Jurasek, não sei, é pá, porque as poucas vezes que ele jogou, pá, achei tão fraco e nós já tínhamos passado aí por um calvário de defesa esquerdos, antes do Eliseu e depois do Grimaldo, que veio para suplente do Eliseu e afirmou-se. E agora parece que já volta a queimar ali aquela batata quente do defesa esquerda. Pá, e achei que foi tão mal porque o Grimaldo era um jogador tão influente na equipa e nós conseguimos dar esse tiro no pé. Ele pode ir agora para outro clube e render e ser o melhor jogador e tudo mais. Mas o que passou aqui pelo Benfica, nas condições que nós tínhamos e do que precisávamos, eu vou falar aqui atual e não vou andar para trás na história, porque infelizmente também haverá outros, mas acho que perante este panorama, epá, foi o pior que vi, achei péssimo, perante essas circunstâncias envolvidas. Olha, acho que focaste aqui um ponto muito interessante que ainda ninguém aqui, isto já vamos em mais de 20 episódios, mais de 20 entrevistas, e nunca ninguém tinha posto isto em perspectiva, porque ao fim e ao cabo é como tu estás a dizer, nos anos 90 é mais fácil de falhar, porque ao fim e ao cabo trazendo um VHS, na altura nem sequer havia DVDs, trazendo um VHS com algumas imagens do jogador num campeonato do outro lado do mundo, e lá está, como é lógico hoje em dia, é como ir hoje ao YouTube e ver os highlights de um jogador. Quem contratava, contratava com base nisso, porque às vezes mandávamos os olheiros seja para a Argentina ou para o Brasil, para contratar jogadores, e quem diz para esses países diz para outros países da Europa, ou da Ásia, ou da África. Antigamente era com base na palavra do nosso scouting ou olheiro, mas hoje em dia, com as tecnologias que temos, com a análise de dados que fazemos dos jogadores, com a possibilidade que temos de ver jogadores jogarem ao vivo e falharmos uma contratação de 14 milhões de euros, que ao fim e ao cabo não veio custo zero por 1 ou 2 milhões, com uma pipa de massa, como a gente costuma dizer aí no Algarve, para vir um jogador que pouco mais fez do que 2 ou 3 jogos em condições e um deles foi na pré-época. Exatamente, e já nem vou à parte financeira, só estava aqui a falar até da parte desportiva, porque lá está, foi um jogador que não foi entrando na equipe e já contratámos assim, este ano já, jogadores para irem entrando na equipe e o ano passado a meio da época também. Um, mas isto aqui era uma posição que era tão importante, porque se nós, sem pensar muito, se andarmos para trás e antes do Eliseu e do Grimaldo, o defesa esquerdo que a gente se lembrará que realmente vingou, talvez um Fábio Coentrão. E estamos a falar quase 10 anos, a partir aí de, pá, se calhar, pelo menos eu que me lembro assim, de um que tenha realmente afirmado, como no lado direito se afirmou Maxi Pereira, temos que ir quase 10 anos atrás. E acho que aqui falhámos redondamente. Oxalá isto esteja agora resolvido pelo Carreiras, mas epá, eu não consigo entender esses tiros no pé. Não dá. É assim, concordo contigo. Falaste muito bem e lançaste aqui um ponto que as pessoas daqui para a frente que vão ver estes episódios vão começar a pensar realmente, se calhar um flop do passado não tem o mesmo peso que um flop do presente.
Falando então do presente, vamos falar um pouco do nosso clube. O que é que me diz assim a tua opinião do Sport Lisboa e Benfica? Mas não da parte esportiva, porque isso é algo que a gente analisa todos os dias. O que é que me diz assim a tua opinião do Sport Lisboa e Benfica como clube? Como entidade esportiva, como entidade financeira, como o clube do teu coração? O que é que tu achas do nosso clube? Pá, fazendo assim uma avaliação geral, parece-me que tem crescido muito. A parte financeira, acho que o Diogo, aí há uns episódios atrás, detalhou bem, que é a área dele. Uh, Sinceramente, acho que o que tinha que acontecer ao clube já aconteceu, que foi apesar de. Foi a mudança de presidência, não é? Para termos agora o Rui Costa, que, ok, já podia estar com o Vieira, mas penso que isso foi fundamental para o clube, para acabar com aqueles vícios, não é? Porque é normal uma pessoa que está há tanto tempo no poder e deixa a obra, obviamente, como todos nós sabemos, mas penso que isso que é a peça fundamental, essa mudança para que isto continue no bom rumo e termos alguém que, pronto, se tanto se duvidou do benfiquismo do antigo presidente, este aqui não deixa dúvidas nenhumas e parece-me que esse é o ponto fulcral para que para que o clube continue a ter sucesso nas mais diferentes vertentes e claro, principalmente nos títulos, porque é isso que nós adeptos queremos. Mas essa mudança penso que foi fundamental, ter aqui um novo presidente e ainda mais a figura que é, que todos nós gostamos, como jogador e como presidente, pois até agora parece-me nada a dizer, temos que deixar andar para já ter um título de campeão nacional, já pronto, aliado também à supertaça, mas sempre a discuti-los e sempre a levá-los até ao fim, e acho que isso é o maior sucesso que podemos ter no nosso clube e vejo muito positivo e acho que daqui para a frente será sempre a crescer, porque se olharmos, por exemplo, vamos andar 3 décadas para trás, de 90 até agora, de 90 a 2000, 2010 e 2010 até pronto, agora, 2014, mais uns aninhos, se pararmos para pensar um bocadinho, a evolução tem sido constante, tanto a nível desportivo e quando digo desportivo não só de futebol, também as modalidades têm sido uma coisa, pá, temos crescido imenso nesse aspecto portanto também falei há pouco do nível, pá, nós podíamos comprar um jogador, era impensável e tu de repente vês jogadores como o Aimar a chegar ao Benfica e começas a fazer vendas como, já nem vou falar a do João Félix, mas quando começas aí a vender jogadores como o Matites, como o Enzo, pá, uma série de jogadores que saíram, outros que saíram ao meio da temporada e foram vendidos a meio da temporada e puderam terminar a temporada a jogar, ainda a representar o Benfica, portanto tem sido sempre a crescer em todos os aspectos. Acho que a tendência é essa e daqui a 10 anos se calhar estamos aqui a falar a ter o discurso ainda mais positivo e com mais obra deixada por o então agora presidente Rui Costa. É assim, concordo plenamente com a tua avaliação e a tua perspectiva do clube. E falaste aí num ponto, acho que é essencial, que é a mudança de presidência. Acho que esta presidência tem tudo para conseguir vingar e fazer um trabalho melhor que a anterior, que ao fim e ao cabo já tem bases e alicerces. A anterior direção, assim, não acabou da melhor forma, como todos sabemos, mas também não começou da melhor forma, pois não havia nem bases nem alicerces para começar a fazer um trabalho que diga digno. Hoje em dia, o Costa chega num clube mais ou menos estável do ponto de vista financeiro, com uma equipa mais ou menos também estável, embora a saída da presidência não tenha sido da melhor forma, não foi umas eleições puras, digamos assim, foi porque o nosso presidente infelizmente acabou por ser detido e ter que cessar funções, mas acho que o Rui Costa agora tem tudo para conseguir fazer um excelente trabalho daqui para a frente. Isso vai de acordo pronto, com a minha ideia como o clube se encontrava e como via o clube. Estamos a falar que o Vieira penso que entrou em 2002, talvez. 2003. 2003, exatamente, era o Vilarinho. E ver agora como este presidente entrou. Portanto, se víssemos as coisas sem datas, se calhar não diríamos que se calhar tinha passado 20 anos. Se calhar teria sido mais porque o Benfica cresceu muito. Deve-se também ao presidente, obviamente, mas sobretudo, e é isto que depois vai alavancando as coisas, o sucesso desportivo. Portanto, se nós tivéssemos aqui duas folhas e uma a dizer o que era o Benfica nessa altura e o que é agora, não diríamos que estariam separados por 20 anos, certamente muitos mais anos. Portanto, acho que o clube, e lá está, e agora daqui a 20, que achemos que tenham passado 50 pela evolução positiva do nosso clube. É assim, concordo plenamente contigo. É assim, chegamos então à última pergunta e vou-te pôr aqui um cenário. Como disseste, és uma pessoa que vive no Sotavento e fazes da tua vida
depois a música, e vamos imaginar que durante o verão vais dar um concerto e no final do concerto, acabas o concerto, arrumas os teus instrumentos, vais até ao bar para beber uma bebida e qual é a tua surpresa? Já no final da noite, quem é que está sentado ao balcão a beber um gin tônico? O nosso presidente Rui Costa. Tens assim um minuto de ouro para poder dar um conselho. Qual seria o conselho que darias ao nosso presidente? Por acaso já estive num bar onde toquei em Lisboa, que era um bar do nosso presidente. Isto foi em 2012, talvez, que era o Espaço 10. Não sei se chegaste a ir em Lisboa. E ele estava lá, pois na altura muita gente não deu para falar. Mas aqui, se isso realmente acontecesse e pudesse então dar essa palavra e ter esse minuto de ouro, em primeiro lugar agradecia por tantas alegrias que ele nos deu e por nos passar a ideia de benfiquista e sentir o clube não só como profissional, mas passar o sentimento de adepto para o profissional que ele era. Porque muitas vezes sentimos que os jogadores sentem quando marcam o golo ou quando estão a fazer uma assistência e tudo mais, mas aquele sentir dele já vinha de raiz. E ele passar isso para um jogador que nós vimos profissionalmente foi muito bom e agradecer-lhe por isso. E outra era que simplesmente não se esquecesse exatamente de onde ele veio e como ele chegou até onde está hoje e que ponha sempre o Benfica em primeiro lugar, porque certamente não acredito que se não for ele a pôr o Benfica em primeiro lugar como profissional que é, não sei quem poderá pôr melhor do que ele. É assim, uma das coisas que acabou por acontecer com os anteriores presidentes, e não foram todos, mas muitos deles, porque assim a gente não pode dizer que o Benfica tenha sido assim muito favorecido em termos de presidência nos últimos anos, porque assim ao fim e ao cabo, como tu falaste e bem, houve alguns presidentes que deixaram obra, mas houve muitos presidentes que deixaram um rastro muito negativo, quer seja ele financeiro, quer seja ele em termos de polémicas ou de imagem para o clube. E o Rui Costa, tal e qual como eu disse, vem de uma direção anterior, porque ele ao fim e ao cabo também fazia parte da anterior direção, mas acho que neste momento o Benfica tem uma imagem lavada, já não se questiona assim tanto quer o presidente, quer a sua direção, como se fez outrora com os anteriores presidentes, e acho que tem tudo agora para começar a pôr o Benfica finalmente à frente de todos os interesses pessoais, porque é para isso que ele lá está. Ele foi eleito para gerir o Benfica e para fazer o melhor pelo nosso Benfica, e não para usar então o nome do Benfica para benefício pessoal, porque isso foi o que fizeram os anteriores presidentes. E daí de ser esse o conselho que lhe dava para continuar a usar o Benfica como, como aquilo que ele sempre sentiu e pôr o Benfica em primeiro lugar, porque sendo ele benfiquista e trazendo isso já da sua casa, da sua educação, penso que isso é o principal para conseguir elevar este Benfica e trazer os títulos até internacionais e portanto ter sucesso a nível desportivo, ser constante e ser maior ainda. Porque a nível de financeiro e respeito no mercado de compra e venda já o Benfica conquistou há algum tempo. Agora nós gostamos muito de vender e de comprar determinado jogador, mas mais do que isso tudo gostamos é de ganhar títulos, não é? É assim, tal e qual como tu disseste, isso concordo plenamente. Nós, o que nos move a nós adeptos não são relatórios de contas, não são as melhores contratações, a não ser que as mesmas sejam para chegar ao clube e darem-nos vitórias e títulos, porque nós vivemos de títulos. O adepto comum quer saber é que o Benfica ganhe e que o Benfica esteja bem como clube e que ninguém se esteja a aproveitar do nosso clube, como é lógico. Olha, assim, Tiago, chegamos então ao final da nossa conversa, ao final desta matriz de 11 perguntas, e tenho então aqui a pergunta Joker, tal e qual como disse no início, foi desenhada apenas e só para ti. Como tu disseste anteriormente, vives, fazes da tua vida a música, ou seja, és um guitarrista, gostas de rock, gostas de música, e para quem não sabe, estamos a gravar isto exatamente a seguir à primeira vez que participaste na tertúlia Bola ao Centro, e no final da mesma acabaste por fazer ali um solo de guitarra. Por isso eu pergunto, já alguma vez equacionaste escrever uma música a favor ou em prol do Sport Lisboa e Benfica, como outros grupos nacionais já fizeram? E se sim, estarias na disposição de fazer assim um hino para o meu canal, ou seja, quer seja para a Tertúlia Bola ao Centro ou para a gente pôr em qualquer outra rubrica? Para o Benfica nunca pensei fazer, até porque ultimamente tem tido a pouca sorte, entre aspas, não é? Porque são boas pessoas, obviamente, mas de partilhar palco com mais benfiquistas. Os músicos que têm tocado mais ultimamente são de outros clubes, e bem, pronto, não podemos ser todos perfeitos, não é? E então penso que. E eu ontem até mandei assim a boca assim para o ar no final do, do então da tertúlia e penso que podemos fazer aqui certamente uns genéricos ou um hino para essas rúbricas, até
seria um bom desafio. E assim, para além de fazer ao Benfica, o Benfica tem tantos e bons, mas aqui o terceiro anel ainda não tem. E há aqui músicos nesta equipa do terceiro anel, e temos que juntar e lançar então aí, nem que seja os genéricos para as rubricas que temos. E penso que a partir daí, pá, vai ser logo uma grande introdução para o que podemos desenvolver nas rubricas todas. É como aqueles jogos que entramos logo a ganhar 3-4-5-0. Vamos a isso. Olha, Tiago, olha, foi um prazer ter-te aqui. Olha, agradeço-te mesmo a imensa tua disponibilidade e teres passado aqui pelo canal. Mas ainda antes de despedir, queria te pedir um favor. Gostava que nomeasses uma pessoa do teu entorno pessoal ou familiar que tu tivesse assim gosto em ver ser entrevistada neste mesmo espaço. Hum, Talvez eu vou sair aqui um bocado da minha zona de conforto, aqui de Vila Real e arredores. Temos aqui algumas. Vou nomear um amigo meu, que é o Diogo Pereira, que ele costuma ir a todos os jogos. Ele vive em Lisboa, lá está. Ele costuma ir a todos os jogos. Ele fez anos agora no final do mês passado. E no verão tive a hipótese de conviver com ele no dia que tu foste a Barcelos ver o Benfica ao vivo. Ele estava cá em Vila Real e vi o jogo com ele e ficámos até tarde a falar do Benfica. E não consigo estar assim tantas vezes com o Diogo como gostava, porque é um amigalhaço e sei que ele vibra com o Benfica e sempre que pode vai ver o Benfica ao vivo. E portanto acho que era uma excelente pessoa para passar aqui e para também dar-se a conhecer um bocado, porque para além de ser um porreiraço, gosta tanto disto como nós. É assim, vou ter o maior gosto em convidar então o teu amigo, de certeza que me vais passar os contactos e eu irei endereçar assim o convite, de certeza que o mesmo, se é um grande benfiquista tal e qual como tu és, terá o maior gosto em passar aqui e conversar comigo. É assim, resta-me apenas despedir-te e agradecer por tudo aquilo que tens feito aqui pelo canal, por teres ajudado e ontem participaste por primeira vez numa tertúlia, mas de certo com o sucesso que foi, voltarás de novo a fazer parte aqui do canal. Por isso queria-te agradecer uma vez mais a tua disponibilidade e tudo aquilo que tens aportado em termos de benfiquismo e também de amizade. Eu é que agradeço, Joel, e mais uma vez, para quem não conseguiu ver ontem, eu faço questão de dar os parabéns pela iniciativa que tu tens, porque isto está a crescer imenso. Conseguimos juntar aqui muita malta que podemos, em vez de andar a partilhar por mensagem escrita, mensagem de voz ou telefonemas, e tornar o nosso amor ao clube, ao Benfica, hum, partilhar essa paixão através aqui de plataformas online, principalmente o YouTube, e que possamos chegar a muita gente e motivar também esses amigos a partilhar histórias, vivências do nosso clube. E isso, isso também neste momento deve-se muito a ti. Estamos a reunir aqui um grupo de malta, como há outros grupos, mas aqui estamos a juntar malta diferente e é mais um canal para dar força ao Benfica. E o que tu tens feito merece realmente aqui um grande abraço à distância, mas logo teremos a oportunidade para esse abraço pessoalmente, porque realmente está aqui um projeto maravilhoso e que vai crescer tanto como o nosso Benfica cresceu nos últimos anos, isso tenho a certeza. Portanto, muitos parabéns, Joel, e eu é que agradeço. Olha, muito obrigado pelas tuas palavras, Tiago. Olha, resta-me apenas despedir-te. Uma boa noite para ti e viva o Sport Lisboa e Benfica. Viva o Benfica, carrega, vamos! Chegamos então ao final do 22º episódio de Um Café no Terceiro Anel. O espaço de conversa promete dar voz a todos os adeptos do Benfica. E tu, benfiquista, se queres ver o teu nome ouvido neste canal, deixa aqui embaixo o teu nome e o teu contacto e eu prometo entrar em contacto contigo.
É assim, está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!